Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a energia nuclear. A energia nuclear funciona a partir da fissão de átomos, geralmente de urânio, em reatores nucleares. Esse processo libera uma grande quantidade de energia, que é usada para aquecer água e produzir vapor, movimentando turbinas e gerando eletricidade. As usinas nucleares oferecem benefícios como a alta eficiência energética e a baixa emissão de gases de efeito estufa. Porém, apresentam malefícios significativos, como o risco de acidentes nucleares, o descarte inadequado de resíduos radioativos e os impactos ambientais e sociais associados. Para a geração de energia nuclear, pode ser usado dois métodos diferentes. Um deles é a fusão nuclear e o outro é a fissão nuclear. E vamos entender um pouquinho como cada um funciona. A fusão nuclear gera mais energia que a fissão nuclear, mas ela não é muito utilizada nas usinas, porque ela acontece da seguinte forma. Dois átomos vão se colidir, formando apenas um único átomo. Esses dois núcleos de átomos diferentes se unem e durante essa união a energia que é gerada é muito grande. Mas ela não é utilizada em usinas nucleares justamente por ser difícil de controlar essas reações. A fissão nuclear, apesar de gerar menos energia que a fusão, ela ainda gera muita energia. E vamos entender um pouquinho como que ela funciona. A fissão, ao contrário da fusão, ela vai dividir o núcleo de um átomo, que é um núcleo mais pesado. Um nêutron é lançado nesse núcleo, que causa uma instabilidade, e essa instabilidade divide esse átomo em dois. E esse átomo sempre resulta em alguns outros nêutrons e atinge outros átomos, então vira uma cadeia de reações. A fissão nuclear vai ser usada nas usinas nucleares porque, diferente da fusão, ela pode ser controlada através de alguns materiais que vão absorver os nêutrons que estão inseridos nessas reações que eu expliquei. Dois desses materiais são o ácido bórico e o metal cádmio. Agora que a gente já entendeu como é gerado a energia nuclear, como funciona a fissão que está inserida nas usinas nucleares, vamos entender como de fato funciona a usina nuclear e entender melhor o que é a reação do urânio 235 e como ela está inserida no funcionamento das usinas. Funciona uma usina nuclear? Vamos começar pelo início, né? Uma usina nuclear funciona com a ajuda de um processo chamado de fissão nuclear, que é quando o núcleo de um átomo se divide. Bom, basicamente, quando ele é dividido. Esse processo libera muita energia calorífica. Quando um átomo se rompe, ele faz que os outros átomos também se rompam, criando um efeito em cadeia. Esse calor gerado aquece uma água dentro de tubos e transforma em vapor. O vapor gerado gira uma turbina, que é conectada a um gerador. E o movimento da turbina produz energia elétrica. Um exemplo impressionante é uma pequena pastilha de combustível nuclear pode ter a mesma quantidade de energia que 22 caminhões cheios de óleo diesel. Isso mostra o quão eficiente é o combustível nuclear. Além disso, a segurança da usina é muito importante. O processo, a área onde o reator e o registro é controlado, só pessoas treinadas podem entrar nessa área. Cada trabalhador que entra usa um dispositivo chamado dosímetro, que mede os níveis de radiação aos quais eles são expostos, garantindo que eles não se afetem de forma prejudicial à sua saúde. Esses cuidados ajudam a manter o funcionamento de uma usina de maneira segura e eficiente, além de garantir que todos os envolventes estejam protegidos. A história das usinas nucleares. As usinas nucleares têm uma história rica e complexa que se começou na década de 40. Tudo começou com a descoberta da fissão nuclear em 1938 pelo físico Otto Hahn, que descobriu o caminho para o desenvolvimento de reatores nucleares. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram um projeto Manhattan, que visava criar uma bomba atômica. E em 1942, o primeiro reator nuclear experimental foi construído em Chicago, nos Estados Unidos. E esse marco inicial pavimentou o caminho para a criação das primeiras usinas nucleares comerciais. Em 1951, a primeira usina nuclear comercial foi inaugurada, em Obninsk, Rússia, seguida pela primeira usina nuclear nos Estados Unidos, em Shreveport, Pensilvânia. Na década de 1960 foi marcada pelo início de construção de usinas nucleares em todo o mundo. A crise do petróleo de 1973 impulsionou ainda mais a construção de usinas nucleares como alternativa energética. Novas tecnologias, como os reatores de água pressurizada e os reatores de água fervente, foram desenvolvidas. No entanto, a história das usinas nucleares também foi marcada por desafios e acidentes. Por exemplo, o acidente de Three Mile em Island em 1979 e o desastre famoso de Chernobyl em 1986 levantaram questões sobre a segurança nuclear, levando a uma
diminuição significativa nas construções de novas usinas nucleares. Vou listar agora alguns benefícios. Entre os maiores benefícios estão os ambientais, como a não utilização de combustíveis fósseis, contribuindo com a não emissão de gases tóxicos. A possibilidade de construção em áreas relativamente pequenas, podendo serem instaladas próximas aos centros consumidores, a não dependência de fatores climáticos como chuva, vento e sol para o seu funcionamento, além de terem um baixo custo e terem grandes quantidades exploráveis de seu combustível, que é o urânio, além de ser a fonte de energia mais eficiente e produtiva do mundo. Outra vantagem não citada é que suas unidades poluem muito pouco o ar, tendo como maior resíduo da produção o vapor de água e um baixíssimo nível de CO2. Bom, apesar dos vários benefícios que a energia nuclear traz, ainda assim podemos apontar alguns malefícios e riscos que ela pode trazer, como a contaminação radioativa, que pode acontecer em casos de acidentes nucleares, né, que traria risco aí à saúde, traria riscos a várias questões. O lixo nuclear, que se ele descartado indevidamente, ele é tóxico e ele demora para se dissipar. Então, as empresas que fossem fornecer esse tipo de energia, elas teriam que estar bem atentas a essa questão do descarte, porque senão seria claramente um risco. A construção de armas usando energia nuclear, que é uma questão que vem sendo bem recorrente, principalmente atualmente, né, com guerras acontecendo e possíveis guerras, que com certeza os países poderiam querer usar a energia para ter vantagem em cima do inimigo, que também ofereceria um grande risco à humanidade, né? Que a gente sabe o que a radioatividade é capaz de fazer, e também a dependência da mineração de minerais radioativos, né? Como o urânio, que ele não é renovável, então essa dependência seria um problema até certo ponto, né? Já que não é renovável. Com isso, a energia nuclear é uma fonte poderosa e eficiente, capaz de gerar muita eletricidade com baixa emissão de poluentes. No entanto, os riscos, como acidentes e o manejo de resíduos radioativos, são preocupações que não podem ser ignoradas. Por isso, é importante buscar um equilíbrio, como aproveitar os benefícios dessa tecnologia, mas com responsabilidade e cuidado, investindo em soluções mais seguras e sustentáveis para proteger o meio ambiente e as futuras gerações.